Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, pastor Cláudio Duarte confessa que já votou para Lula, trabalhou para Lula, fez campanha, orou a Deus para ele ganhar, confessa que o Lula fez um ótimo governo e confessa também, declara, que o Bolsonaro, apesar de falar em família, não vive o que ele prega, ou seja, não representa a família coisa nenhuma. É isso aí que nós vamos ver aqui nesse vídeo, vamos reagir, ao vídeo do pastor Cláudio Duarte, onde ele confessa tudo isso, beleza? Então segura no vídeo aí, fica aí, para nós acompanhar aqui essa fala dele próprio, ele próprio confessando o que nós estamos dizendo aqui agora. Bora lá então. Isso aqui é uma entrevista que ele deu, um podcast, da cantora Sara Farias. Vamos lá então escutar a fala dele aí. Eu já fui eleitor de Lula, eu já fui cabo eleitoral de Lula, eu já fui intercessor de Lula. Então, sabe o que eu acho engraçado, gente? Nessa época aqui, o Lula não era do demônio, o aborto não era uma bandeira que importava para eles, o fato do Lula ajudar pobre não enfesava eles não ficavam com raiva do Lula ajudar os pobres. O fato do Lula defender que pobre tem que comer, encher a barriga, eles não importavam com isso como importa agora. Esse ódio que eles têm agora pelo fato de ele ajudar pobre. É tanta coisa, O mesmo Lula sem mudar em nada. Mas nessa época aqui não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Eu já votei em Dilma porque eu acreditava em Lula. Eu acho que o primeiro mandato do Lula foi bom. Se foi bom, por que mudou, cara pálida? Se for bom, por que você deixou de votar então? Só porque o Lula preocupa com a barriga dos outros e não com o que as pessoas fazem com as suas bundas? Só por isso? Quer dizer que os outros passam fome para vocês não tá nem aí. Só porque ele mudou nesse quesito, se é que mudou, porque nunca mudou coisa nenhuma. Mas porque alguém fala que agora ele apoia, é gay, não sei o que lá mais, e tem que apoiar mesmo? Agora você mudou, só porque você descobriu que ele não preocupa com o que as pessoas fazem com as suas bundas. Aí agora você deixou de apoiar ele. Você apoia quem tem o pior perfil, o pior comportamento possível. Você apoia um cara abjeto igual o Bolsonaro, por mais que ele não tá nem aí com o que os outros comem, deixa de comer, enche a barriga, tá com fome, tá morrendo, remédio a quem tá morrendo, mas só porque ele preocupa com o que as pessoas preocupa, Porque quando preocupa demais, porque também. Só porque ele preocupa com o que as pessoas fazem com as suas bundas. Aí agora você vota nele, cara pálida. Mas vamos lá, seguir aí, Tá certo? E no meio do caminho, para mim, eu comparo o Lula com Saul. Um cara que sai de casa para matar os amalequitas, mas resolve poupar alguma coisa. Isso aqui, gente, para quem não conhece o que ele está dizendo, não sabe, é que a Bíblia tem uma história lá do rei Saul, que tinha um dos inimigos de Israel, que Deus usou o profeta Samuel, mandou Saul ir lá para exterminar a nação dos amalequitas, exterminar por completo. Porque outrora, quando Israel estava indo para a terra de Canaã, onde eles estão até hoje lá, Enfim, os amalequitas atrapalharam eles, fizeram de tudo para atrapalhar. Então o profeta Samuel falou para Saul para ele ir lá exterminar os amalequitas. Só que o rei Saul, quando foi lá para cumprir a ordem, que tinha que ir, ele viu aquele gado bonito e ele disse: rapaz, essa riqueza toda aqui, não vou matar esse gado não. Aquilo que era de valioso ele não matou, Deveria ter exterminado tudo segundo a ordem do profeta Samuel. Esse exemplo que ele está citando aí. Ele quer dizer o seguinte, que Lula se corrompeu no caminho, Que Lula era uma pessoa muito boa, trabalhou muito bem, mas depois, no caminho, ele se perdeu e deixou passar coisas que não deveria. Que coisas são essas? Ele passou a respeitar mais as mulheres, ele passou a respeitar os homossexuais, o direito da pessoa ser do jeito que ele quiser, ele passou a respeitar isso. Então, são valores que para eles não pode. Um gay, ele paga imposto igual eu. Ele é dono do Brasil igualzinho a mim, um homossexual. Ele paga imposto igual eu. Só que ele não tem o direito de viver do jeito que ele quer.
A vida dele não impacta em nada, não prejudica ninguém. O que alguém faz para lá na sua intimidade diz respeito? Não diz. Mas eles não podem ter esse direito de ser do jeito que eles quiserem, apesar de pagar imposto igual a gente, né? Também ser dono do Brasil igual qualquer um de nós, mas eles não podem viver a vida deles conforme eles querem. Tem que viver de acordo com o que o Bolsonaro quer, de acordo o pastor Cláudio Duarte quer, não é do jeito deles, entende? É isso que ele está dizendo aí. Ele se perdeu nesse aspecto aí. O Lula agora mudou, agora passou a respeitar a pessoa viver do jeito que ele quiser, que é direito de cada um. Se perdeu nisso aí. E ele poupou um grupo que fez muito mal a ele. E eu não quero Lula nunca mais. Eu não vou dizer nunca mais, que eu aprendi a não radicalizar tanto. O Lula nunca mais ele não quer. Mais uma pessoa que no impeachment da Dilma devota o voto dele ao Ustra. Ah, sim, nesse ele vota. Ele vota e trabalha. O cara que devota o voto ao Ustra, quem é o Ustra? O cara que enfiava ratos em vaginas de mulher só pra vela gritando. O cara que para ter uma confissão, que na verdade não é confissão, né? Porque desse jeito, eu confesso que eu sou o Albert Einstein. Eu sou o espírito dele, do jeito que o Ustra fazia. Pegava o dedo, não sei se está vendo, deixa eu ver o vídeo aqui. Pegava o dedo o dedo das pessoas, amassava com alicate. Com alicate. Amassava, aqui, achatava. Imagina você na porta, quando fecha, e pressiona o dedo, aquilo. Ele pressionava para as pessoas confessar o que eles queriam que confessasse. Não, nesse caso, fui eu que matei o presidente Kennedy, eu confesso. Eu matei o presidente Kennedy. Faça isso comigo para ver se eu não confesso. Você quer que eu mate quem? O Santos Dumont? Foi eu que matei. Faça isso. E é o que eles faziam. Pressionava o dedo, achatava aqui, ó. Outra hora pegava a agulha. Eu não tenho nem nada de ponta aqui. Mas é tipo assim, gente. Pegava a agulhinha, ó, enfiando debaixo da unha. Imagina o trem entrando aqui dentro da unha, aquela agulha. Dói demais. Dói tanto, gente. Dói tanto. É incrível como dói uma coisa dessa. E era o que o Ustra fazia para obter a confissão que ele queria. Essa confissão que eu acabei de fazer. Você quer o que, Ustra? Fala que você matou o Alberto Santos Dumont aí? Foi, eu matei o Alberto Santos Dumont, matei a Princesa Isabel, matei o Dom Pedro II, matei quem que você quiser. Quem não faz uma confissão com um trem desse? É o que o Ustra fazia. Imagina, gente, do jeito que dói a pele da vagina, é sensível, enfiar ratos. E ele fazia. Gente, a pessoa confessa o que quiser. Isso mostra como essa gente é fraca. É gente fraco ao extremo, gente covarde. Não é não? Pois é, era o que ele fazia. Era o que ele fazia. Ele matava pessoas, ele esquartejava. Tem o delegado Guerra. Então, ainda quero fazer aqui um comentário sobre ele confessando tudo isso. Que ele já matou muita gente amando deles. E o próprio Ustra mandava e fazia também. Esquartejava pessoas. Não, aí pode, aí nesse caso eu voto, gente, no Lula, porque ele respeita o gay, respeita as mulheres, porque ele, em vez de preocupar com as bundas, preocupa com as barrigas. Aí eu não voto, né? Nunca mais eu voto no cara desse. Agora quem defende o Ustra, agora quem faz chacota da pessoa que tá morrendo com Covid sem ar, como o Bolsonaro fez. Ah, nesse eu voto, gente. Eu gosto dele demais. Mas eu gosto do Bolsonaro, eu voto demais. Nesse eu voto a vida inteira. Votar em quem, enquanto as pessoas estavam morrendo, ele estava brincando de jet ski. Nesse eu voto. Nesse que diz que a ditadura matou pouco. Nesse que disse que tem que matar mais de 30 mil brasileiros. Cara, é bom demais de votar, não? Tem uma pessoa melhor do que essa pra gente votar? Não tem. É ele mesmo, é o Bolsonaro. Nós temos que votar nele. Não? Olha que cara bom, não? Pois é, o cara que vai lá no... Me perdoe agora, o... Quilombo, no Quilombo, né? E diz que um quilombola, se o nome não tiver certo, vocês me perdoem, pesa mais do que 15 arroba pesa animal, chama os negros de animal.
Diz que ele não serve nem para reprodução, que aqueles negros que ele usava na época da escravatura, para reproduzir, para manter mais escravos, porque era mais barato isso, né? Ah, não, nesse eu voto. Eu sabia que eu voto é nesse, cara. Gente, mas que cara bom pra votar, né? Não, matar mais de 30 mil brasileiros, bem que ele matou bem mais, né? Por meio da Covid aí, foi uns 700 mil que ele conseguiu o intento dele de fazer com que morresse, né? Mas, gente, olha que cara bom é esse, né? Não, é enfiar agulha debaixo da unha de prisioneiro, esquartejar pessoas, jogar a pessoas esquartejadas dentro dos rios para consumir, fazer cemitério clandestino de pessoas que... Não, gente, não quero que o Bolsonaro é bom demais, mano. Que isso? Afinal de contas, ele preocupa com o que as pessoas fazem com as suas bundas. Tem um cara melhor para nós votar do que isso aí? É bom demais. Agora no Lula, que preocupa com o que as pessoas têm na barriga. Respeita a mulher, respeita os homossexuais, respeita qualquer pessoa, respeita o bancário, o banqueiro, o empresário. Não, esse não, cara. É o Bolsonaro mesmo, né? Bora lá então, né? Seguir aí. Né? Lula pode mudar, pode se converter, okay, pode fazer uma coisa. O Lula pode se converter, quem sabe daqui a pouco ele se converte ao Cristo dele, ao Cristo que não se preocupa com o que as pessoas põem dentro da barriga. Talvez o Lula, na hora se converte ao Cristo dele, ao Cristo que assassina pessoas, ao Cristo que mata mais de 30 mil pessoas. Quem sabe, né? Não, o Bolsonaro não precisa se converter, não. O Bolsonaro Cara, mas que gente boa é o Bolsonaro, hein? É gente boa demais, cara. Não precisa se converter, não, né? Pode continuar querendo matar pessoas. Não precisa mudar em nada, dando medalha para assassinos de pais de família. Pra que coisa melhor do que isso, o cara, para nós votar, que Deus fica feliz eu pegar e dar uma medalhinha para um cara que destrói famílias, assassina pais de família, deixa os filhos órfãos, sem o pai. Não, um cara bom da gente votar nele, gente. Deus bate palminha pra isso, um cara igual o Bolsonaro, gente. Deus é feliz demais com isso. Eu nunca vi um cara bom igual esse. Agora o Lula não, o Lula é do demônio, né? Mas com a mentalidade e aquilo que ele defende, nunca mais. Olhei para Bolsonaro, um cara que fala palavrão, que defende a família, mas que não é exemplo dela. Ah, viu aí? Sabe que ele não tem nada de família. Nada. A primeira dama era a terceira dama. O cara que vive ao oposto de família. Família para ele é tratada como um lixo. Ainda bem que ele reconhece essa aí, né? Pois é, mas vota. O Lula que nunca separou da esposa dele, nunca separou de uma mulher. Não, esse aí eu não voto, não. Não que separar tem alguma coisa a ver. Eu tô falando porque é a partir do ponto de vista deles próprios que coloca isso como critério, né? Que na verdade isso não tem nada a ver com o cargo de presidente. Mas já que eles colocam esses valores em pauta, eu tô falando a partir disso. Ok? Pelo menos em suas experiências anteriores. É um camarada altamente, como é que eu vou dizer, impulsivo. Destemperado. Exatamente. Ele reage mais do que responde, porque todas as vezes que você responde, a diferença entre reagir e responder é que reação sai sem filtro e resposta sai filtrada. Tá certo? O que mais acaba hoje com casamento ainda é reação. Reação. Quando você começa a responder, filtrar, entendeu? Aí as coisas vão. Só que o que esse camarada assim defende, pode até não ser exemplo, mas o que ele defende, certo? Porque ele defende a igreja. Eu não... Que igreja que Bolsonaro defende? A igreja de matar uns 30 mil? A igreja de preocupar com o que as pessoas fazem com as suas bundas? Qual igreja que ele defende? Você sabe qual igreja? Eu queria entender. Qual igreja? A igreja católica? Tá, mas a igreja católica entende que o batismo é um sacramento. É muito sagrado para a igreja católica o batismo. A igreja católica conhece só o batismo. Ela entende que quando você batiza de novo, você está desfazendo daquele batismo que ela fez, que ela batizou uma pessoa. Você está desfazendo. Você batizar uma segunda vez é uma afronta à igreja católica. A doutrina da igreja católica é uma afronta. É uma afronta. Eu sendo católico, não, eu não sou católico, mas eu sei disso, é uma afronta. E o que o Bolsonaro fez lá em Israel?
Sabe o pastor presidiário, aquele que preso, acho que está com tornozeleiro até hoje, ficou preso um tempo por corrupção, aquele pastor corrupto? Pois é, o pastor Everaldo batizou ele lá no Rio Jordão, batismo evangélico. Gente, isso é uma afronta para a Igreja Católica, essa atitude dele. Ele desfez a Igreja Católica. Ele desfez. Que igreja que ele defende? Ah, não, mas ele se converteu aos evangélicos. Que evangélico? Até o Bolsonaro vir e ser o pastor, o Deus da Igreja Evangélica, a Igreja Evangélica era completamente contra você, a doutrina mariana, completamente contra a doutrina mariana. Eu sou evangélico, eu sei como funciona isso. Completamente contra. Assim como batizar uma segunda vez uma afronta para o catolicismo, você acreditar na doutrina mariana é uma afronta aos evangélicos. Então ele afrontou a Igreja Católica quando ele batizou de novo pelo pastor, o presidiário, o pastor Everaldo presidiário, corrupto, né, que foi preso por corrupção. Aí depois ela afrontou os evangélicos, quando um tempo depois de ser batizado lá no Rio Jordão pelo pastor presidiário, ele foi em Aparecida do Norte agradecer a Nossa Senhora, o que para os evangélicos até então era uma afronta também. Então ele afrontou a Igreja Católica, afrontou os evangélicos. Eu não estou entrando no mérito de nada aqui, gente, só estou te contando que ele afrontou as duas principais doutrinas do cristianismo. Que igreja que esse cara defende? A igreja de matar pessoas. Você sabe que igreja é essa? Que igreja que ele defende? Esse cara é louco em dizer uma coisa dessa. Ele não. É só deixar claro aqui, gente. Esse pastor aqui, ele é uma pessoa que tem uma vontade de agradar a Deus, tem uma simplicidade. Esse pastor aqui, ele tem assim, uma sinceridade e vontade de servir a Deus, tá? Eu até retiro, eu falei, esse pastor é louco, eu retiro isso, porque é uma simplicidade mesmo. Ele tem essa visão tão tapada para não enxergar isso. Essa visão tapada, parece que lê a Bíblia assim, travesso, parece que a Bíblia tem um trem errado na Bíblia dele lá, que ele enxerga tudo avesso, sabe? Mas uma pessoa que tem uma vontade, uma sinceridade em servir a Deus. Mas, gente, é um absurdo o que esse camarada fala. Que igreja que ele representa, que ele defende? Eu não posso ir contra um cara que, para querer pedir bênção e abrir sua mente, ele vai numa igreja e outra vai num ambiente totalmente oposto. Eu, como cristão... Vocês sabem que o ambiente oposto é esse que ele está se referindo? É o espiritismo, o centro espírita, as doutrinas de matriz africana. É isso que ele está se referindo. O Bolsonaro, eu estou falando, gente, com propriedade, na cabeça do pastor Cláudio Duarte, é um pecado enorme você agradecer a Nossa Senhora. Estou falando porque eu conheço. Igualzinho para o catolicismo, é um pecadão a pessoa batizar uma segunda vez. Para os evangélicos, porque eu sou evangélico, você ir para Aparecida do Norte agradecer a Nossa Senhora é um pecadão, é uma afronta, sabe? Mas é que ele ignora isso. A afronta aqui é só você ir numa igreja de matriz africana, uma religião de matriz africana. E, na verdade, qualquer presidente vai. Eu, se fosse um presidente, eu sou evangélico, mas eu vou em qualquer lugar. Agora, eu não participo de culto nenhum. Se eu for o presidente da República e for na minha igreja, eu não participo do culto como presidente, porque presidente, o Estado é laico. O presidente é uma instituição de um Estado laico. Ele não pode participar de culto nenhum. Eu, como presidente, se eu for na minha igreja que eu sou, a Assembleia de Deus, eu vou ser um visitante, porque eu sou o presidente, o Estado é laico, o Estado não tem religião, não tem igreja. Então lá, eu, presidente, não posso participar do culto. Eu estou assistindo ao culto, não participando. Então, se eu for numa igreja evangélica, eu não participo como presidente, eu assisto. Se eu for numa missa, numa igreja católica, na missa, eu não participo do culto, eu assisto. Se eu for no centro espírita, eu não participo do culto, eu assisto. Eu estou lá como visitante, porque presidente ele não pode ter culto, certo? Então, quando o Lula ele vai em qualquer lugar, ele vai como presidente. Ele não participa, ele assiste ao culto.
Se fala assim, o presidente, joelha, nós vamos orar, nós vamos benzer, nós vamos, eu não sei como que é o rito dos terreiros, mas sei lá, como eles dizem, nós vamos fazer isso que ele faz, ele não está participando, ele está assistindo. Agora o Bolsonaro não, ele participa do culto que ele vai, infringindo a laicidade do Estado brasileiro, certo? Então, sim, o presidente ele vai em qualquer culto, só que ele não pode participar de nenhum. Ele assiste aos cultos em que ele vai, seja qual religião for, pode ser a sua própria religião. O Lula é um católico verdadeiro, não é igual o Bolsonaro, que é vira-foice só para ganhar voto, não. O Lula nunca aceitou um batismo evangélico, nunca. E se quiser batizar, ele não aceita, porque ele é católico. E o catolicismo, a doutrina católica, não aceita os seus fiéis participar de terreiros espíritas. Não aceita. Assim, doutrinariamente é proibido. Mas o Lula vai e assiste a reunião, e a própria missa que se ele for, ele assiste. Diferentemente do Bolsonaro, que participa dos cultos aonde ele vai. Não, eu não posso. Eu também não posso votar em branco. Certo? Porque votar em branco é dar ao outro o direito de... Eu posso até votar em branco, desde que eu nunca mais reclame. Ok. Certo? Tá, eu acho que o importante aqui, já passou que eu queria falar isso. Ele cita aquele kit gay lá, que eles tanto falam, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse kit gay também, que é uma mentira. Mentira. Isso mostra que o ser humano é muito fácil de ser levado como a Maria vai com as outras, né? Porque é mentira. Aquele livro que eles mostram é mentira. Aquele livro não tem nada. Gente, o vídeo vai ficar grande, vocês assistem o que quiser. Depois vai ter os cortes aí, vocês assistem aí. Mas tem coisas que não dá para resumir. Aqueles vídeos, aqueles livros que eles mostram lá falando que é kit gay é mentira. Tem um projeto no MEC que alguém levou lá para ser aprovado. Mas não foi aprovado, tá? Porque qualquer pessoa pode fazer um projeto, qualquer cidadão, se ele está à altura, pode fazer um projeto, mas não foi aprovado. A Dilma não aceitou ser aprovado, não foi. E não é kit gay, não, é um kit de educação para aprender as pessoas a ser respeitosas desde criancinha, tá? Eu não concordo com esse projeto, eu acho que ele é muito forte. Eu acho que tem coisas lá que, de fato, uma criança pode ser poupada de assistir aquilo. Eu posso ensinar uma criança a respeitar um homossexual sem mostrar cenas homossexuais. Ou que seja héteros, né? Mostrar casal se pegando. Não tem que fazer isso. Então eu não concordo com aquele projeto e, por sinal, não foi aprovado. A própria Dilma não deixou ele ser aprovado naqueles moldes. Tirando esses livros que trazem essas imagens, que não é tão pesado assim não, mas eu não concordo. O projeto é muito bacana, o projeto é excelente. O projeto é tudo que as pessoas precisam para não crescer um Bolsonaro da vida, para não crescer um Adolfinho da vida. Você está entendendo? Adolfinho lá da Alemanha, Segunda Guerra, que é o patrãozinho do Bolsonaro, né? Para não crescer um Mussolini, para não crescer um Salazar, um Franco. Então é muito importante para não crescer esses pastores de hoje, para crescer respeitando pessoas. Então o projeto é muito bacana. Agora, aquela apostila que tem lá, eu acho que ela é um pouco pesada. Só que essa apostila não é aquele livro que os fascistas, os seguidores do Adolfinho mostram. Os seguidores do Deus, Pátria e Família, que é a bandeira do Mussolinizinho, do Adolfinho, né? Eles mentem, o Bolsonaro mente, eles mentem. Não é aquilo lá, não tem nada a ver aquilo lá, tá? Eu vi ele mostrando na Rede Globo e a Rede Globo aceitou. A Rede Globo sabe que aquilo é mentira. No projeto não tem. E eu já entrei no MEC, abri o projeto, eu vi o projeto. Não tem aquilo. É mentira. É mentira. Tá? Como sempre o fascismo, o nazismo ele só se promove por meio de mentira. E aquilo é mais uma mentira. Não tem aquilo no projeto. Tá? Então ele alega isso também, por causa disso, um dos motivos que o Lula é do demônio. E blá blá blá, mas o Bolsonaro, cara, esse é um homem que eu achei que
é o homem que Deus vai... Ah, meu Deus do céu, que coisa boa, o Bolsonaro. Esse pode. Deu para entender a parada? O pastor Cláudio Duarte é uma pessoa que eu acredito que ele é sincera. Isso aqui, o que ele está só reproduzindo o que 99% dos pastores reproduzem, dizem, né? Ele, dentro de si, gente, quando eu falo que ele é sincero, é assim, ele tem vontade de servir a Deus, nesse aspecto. Ele tem vontade de servir a Deus, mas não tem como não criticar um comportamento desse. Por favor, dizer que o Bolsonaro representa algum valor humanista, algum valor cristão, com tudo isso que a gente já mencionou, não dá, não é mesmo? Meus queridos, reagimos a isso, foi muito grande o vídeo, mas o importante é que nós estamos juntos aí. Se inscreva no canal, tá? Participa com a gente, clique no joinha, tá bom? E clique no sininho, né, também, para estar vendo os próximos vídeos aí. Eu preparei um outro vídeo aqui só para mostrar a hipocrisia dessa gente, porque tem pastores igual o Cláudio Duarte, que eu acho que é um pastor sincero, que tem vontade de servir a Deus, mas tem muitos picareta. Como ele citou o exemplo do aborto aqui também nesse vídeo, eu não pus porque ia estender muito. Eu quero só mostrar um vídeo aqui do Edir Macedo, falando sobre aborto. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Tá, ele nem citou a referência aí, onde a Bíblia fala isso aí. Que na verdade essas palavras não tem na Bíblia. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente. A hipocrisia desses pastores, a mesma hipocrisia, ainda que eu acho que o pastor Cláudio Duarte é uma pessoa sincera no desejo de servir a Deus, é um hipócrita quando ele vem falar num podcast umas coisas dessas. Dizer que o Bolsonaro é um homem que está no roteiro que ele quer. O Lula não. O Lula e qualquer outro que representa esses valores anti-bolsonaristas, antifascistas, antinazistas, para ele já não presta, tem que ser só nazista, né? Isso aqui é um exemplo. Esse pastor aqui é um dos que está, me perdoa, gente, eu não queria falar um palavrão, mas lambendo a bunda do Bolsonaro. No passado era contra aborto. Agora, por conveniência, para lamber a bunda do Bolsonaro, agora já é anti-aborto. Deu para entender que é só espírito de conveniência. São pessoas que não tem nada necessariamente de Deus na vida dela, nessas atitudes que eu me refiro, mas tem conveniência, certo? Eu passei esse vídeo só para vocês terem uma ideia da conveniência que essa gente age para defender o Bolsonaro. É um absurdo, mas fazer o quê, né? Vamos continuar lutando e trabalhando para ver se devagar nós muda. Quem sabe essa gente não volta mais ao poder. Volto a repetir, se inscreva no canal, tá? Dê o joinha aí e clique no sininho para receber novos vídeos, tá bom, gente? Então tamo junto aí, até o próximo vídeo aí.